Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui terminando mais um domingo, começando mais uma semana. Estamos aqui na presença de Deus, temos essa fé que Ele mesmo plantou em nossos corações. Esse dia tem sido um dia maravilhoso, porque tem sido vivido na presença do Todo-Poderoso. Tem sido vivido na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que é a nossa paz, a nossa esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, vamos terminar esse dia assim, reconhecendo a grandeza, a majestade do nosso Deus, do nosso Pai, glorificando o seu nome, o nome de seu Filho, o nosso Senhor Jesus. Que seja um momento especial para você, para mim, para todos nós. Que seja um momento especial para todo o povo de Deus, em toda a face da terra. Muitos de nossos irmãos estão agora também juntamente conosco, bendizendo ao Senhor. Nós vamos ler a palavra de nosso Deus no Salmo 150. Salmo que nos convoca à adoração. Diz assim o salmista: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai ao som da trombeta, louvai com saltério e com harpa, louvai com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui respirando, estamos com vida, e não qualquer vida, é uma vida em abundância, nos dada por Deus na pessoa de Cristo. Por isso, nós que estamos respirando com vida, nós queremos bendizer aquele que é o doador da vida, o nosso Pai. Nós vamos orar, nossa irmã Renata vai nos conduzir nessa oração de adoração ao Senhor. Oremos. Senhor, nós queremos te louvar e agradecer o seu nome, Senhor. Esteja, Senhor, recebendo, Senhor, a nossa gratidão, Senhor, o nosso louvor, o nosso reconhecimento, Senhor, porque o Senhor é o nosso único Deus, Senhor, o Senhor que tem cuidado das nossas vidas, o Senhor que tem nos dado, Senhor, a salvação. Senhor, muito obrigada, Senhor. Te rendemos graças, Senhor, por todos os cuidados, por todo o carinho, por toda a compreensão que o Senhor tem conosco. E te louvamos, Senhor, pela sua palavra que é viva e eficaz. Oh, Deus, e aleluia. também nos desperta, Senhor, e fala aos nossos corações. Fale, Senhor. Senhor, muito obrigada, Senhor. Continue, Senhor, com cada família, Senhor, que Esteja, está Senhor, com os nossos neste irmãos. momento, Sim, Senhor, assistindo essa live, Senhor. Que o Senhor possa estar também com os irmãos que assistirão mais tarde, Senhor. Que o Senhor esteja com a nossa igreja, Senhor, Sim, com cada Pai. família, que a sua mão de poder Abençoe, esteja Pai. nos Proteja, conduzindo, Senhor. Sim, Senhor. protegendo, Senhor, e guardando, Sim, Senhor. Senhor. É o que nós te rogamos, Senhor, e perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.
Deus, num só amor, num só Espírito. O tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Ó Deus, vem nos abençoar. Deus, venha nos abençoar. E que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar. E que esta união nunca falte para nós. Amém. Irmãos, vamos agradecer a Deus por esse momento e vamos pedir a Deus que Ele esteja preparando os nossos corações para ouvirmos a sua voz. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de graça, a voz do Senhor dá sabedoria aos simples. E nós estamos aqui para sermos ministrados pela voz daquele que nos criou e nos conhece e sabe o que é o melhor para cada um de nós. Por isso, você que está conosco, tenha essa fé. Deus vai falar ao teu coração. Deus vai ministrar a sua verdade ao teu coração através da ação sobrenatural do Espírito Santo. E isso vai gerar mais fé, esperança, alegria, contentamento. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque agora o Senhor nos dá mais essa oportunidade de ouvirmos a sua voz. Fale aos nossos corações, Pai. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos meditar em um texto que está lá na carta de Tiago. Tiago, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 11, palavra do Senhor ao coração da sua igreja. Tiago, capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 11. Tiago, capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 11. A palavra diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Palavra do Senhor aos nossos corações. Queridos, essa semana estou contando os dias para que essa crise passe e eu possa ter a minha vida de volta. Eu estou ansioso para que essa crise passe e eu possa ter a minha vida de volta, porque eu quero a minha vida de volta. Queridos, essas palavras nos dão o diagnóstico
para a ansiedade no coração do homem. Essas palavras, na verdade, revelam o porquê da ansiedade, o porquê da falta de paciência diante das circunstâncias difíceis da vida. Essas palavras nos dão diagnóstico para a falta de quietude, de serenidade. Essas palavras nos dão o diagnóstico do porquê a humanidade vive tomada por um alvoroço. Essas palavras são um diagnóstico para nós entendermos essa tempestade que tem tomado a alma humana. Essas palavras nos dão o diagnóstico para toda essa ansiedade, para toda essa falta de paciência, para toda essa falta de quietude. E por quê, irmãos? Simplesmente porque o ser humano acha que a sua vida lhe pertence. Essas palavras, de uma forma muito clara, essas palavras nos revelam isso. Para muitos, e é claro, na ignorância de não entender e de não compreender a verdade de Deus, o ser de Deus, por não ter uma cosmovisão bíblica, teocêntrica, essas pessoas que têm esse tipo de mentalidade, elas estão certas em seu interior, em sua alma, no sentido de que elas entendem que a vida delas pertence a elas mesmas. Essas pessoas acham que estão no controle de suas vidas, no controle total de suas vidas. Irmãos, biblicamente, nós entendemos, sim, que Deus nos dá uma certa autonomia. Sim, o nosso Deus, ele nos dá um certo controle de nossas vidas. Tanto é que é fruto do Espírito o domínio próprio. Quando se fala em domínio próprio, se fala em controle. Porém, queridos, a palavra também nos diz que nós não temos o controle total da nossa existência. Nós não temos o controle total dos acontecimentos que envolvem a nossa vida, seja no presente e seja no futuro. Nós não nos pertencemos. Se uma grande parcela da humanidade não tem essa consciência e vive nessa ignorância de achar que suas vidas lhes pertencem, como cristãos, irmãos, como conhecedores da palavra de Deus, como pessoas que tiveram seus olhos espirituais abertos para Deus, para os seus propósitos, nós não podemos cair nessa armadilha. Mas, irmãos, nós precisamos abrir os olhos, porque mesmo como cristãos, nós podemos ser seduzidos por isso. Nós podemos ser seduzidos por essa mentira de que nós temos controle total sobre as nossas vidas e sobre a vida de outras pessoas. Nós não nos pertencemos. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que a terra pertence a Deus e tudo o que nela há. Tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Por isso, irmãos, nós estamos diante de um texto como esse que nós acabamos de ler. E é claro que esse texto, ele se junta a outros tantos textos espalhados pela Bíblia que nos ensinam essa verdade. Nós
não temos controle sobre a nossa vida. Nós não temos controle sobre a nossa vida. Nós não temos o controle total da situação. Deus tem. O Criador tem. O Todo-Poderoso tem. Mas nós não temos. Por isso nós temos a fé. Nós temos essa certeza de que se nós estamos agora diante de um texto como esse, que vai falar sobre exatamente isso, é porque Deus, ele quer trabalhar esse princípio na nossa vida, de que nós não nos pertencemos. Essas palavras são para nós, na verdade, filhos de Deus, servos do Senhor, mais um alerta quanto a isso. Nós não nos pertencemos. Nós pertencemos ao Senhor. E é claro, irmãos, quando nós realmente temos essa certeza, quando nós temos essa convicção de que a nossa vida não nos pertence, mas pertence ao Senhor, com certeza, entendendo essa verdade, nós nos veremos mais aquietados aos pés do Senhor. Nós nos veremos mais pacientes aos pés do Senhor. Nesta noite, nós vamos falar sobre a paciência, essa virtude que caracteriza a vida dos filhos de Deus, a vida dos discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só pode ser realmente paciente diante dos embates da vida quem crer, quem verdadeiramente crê que pertence àquele que é o Todo-Poderoso. Em nossa fé, irmãos, de que Deus é o nosso Senhor, em nossa fé de que Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador, é claro que nessa fé nós vamos viver a paciência. Nós vamos cultivar essa virtude na nossa vida. Essa virtude vai ser uma realidade na nossa vida. Vamos pensar novamente mais um pouco sobre a frase que nós começamos a nossa reflexão. Eu quero que essa crise passe porque eu quero a minha vida de volta. Então, quando o ser humano pensa assim, que a vida dele lhe pertence, isso inevitavelmente vai gerar ansiedade. Isso vai gerar falta de quietude. Por quê? Porque a gente percebe que não está no controle, por mais que a gente queira achar que está, a própria vida vai nos conduzindo de tal forma que a gente percebe que realmente, por mais que a gente queira ter o controle de todas as coisas, a gente não consegue ter. E isso vai gerar falta de quietude, isso vai gerar ansiedade, isso vai gerar preocupações, isso vai gerar medos na alma humana, vai adoecer a alma humana. Mas nós cremos que pertencemos àquele que é o Todo-Poderoso. E é claro que nessa fé nós podemos experimentar na nossa vida a paciência. É justo envolve aqui em sua carta, nesse texto, e em outros lugares dessa sua carta. Então nós queremos trabalhar esse tema, a paciência. Você está precisando de paciência, meu irmão? Você está precisando de paciência, minha irmã? Essa crise tem gerado em sua alma falta de paciência? Será que nós vamos nos justificar? Nós vamos justificar a nossa falta de paciência diante das circunstâncias que nós temos passado?
Não podemos, irmãos. Porque é fruto do Espírito a paciência, a perseverança. Queria trabalhar com os irmãos algumas verdades de uma forma bem objetiva e clara. Verdades que envolvem esta virtude, a paciência, e que esse texto nos ensina de uma forma assim muito clara e objetiva. Verdades que envolvem esta virtude, a paciência. Primeira verdade, irmãos. A paciência é uma realidade para aqueles que compreendem o senhorio de Cristo sobre suas vidas. É o que nós já falamos. Quando realmente eu creio no senhorio de Cristo, eu vou cultivar, eu vou vivenciar a paciência em minha vida. Isso é tremendo, porque nós encontramos essa verdade nesse texto. O verso 7 diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor. Nessas palavras, nós cremos que Deus está nos alertando quanto a isso. Nós temos um Senhor e nós somos os seus servos. Nós temos um possuidor, o nosso Deus, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, nós devemos ser sim pacientes, porque nós cremos que Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é perfeito, Ele está no controle de nossas vidas. Por que então vamos perder a paciência? Por que vamos perder o controle? Já que Ele mesmo está nos dizendo que Ele está no controle, e já que Ele está no controle, nós devemos perceber o controle de Deus na nossa vida. E no controle dele, nós também vamos procurar conduzir a nossa vida assim. De forma equilibrada. Pedindo a Deus, pedindo ao Senhor que esteja nos dando perseverança, a capacidade de lidar com as circunstâncias difíceis de uma forma equilibrada, estável. Porque o Senhor está no controle de nossas vidas. E no controle dele nós temos também controle. Isto é, nós temos equilíbrio, nós temos estabilidade. Não somos jogados de um lado para o outro pelas circunstâncias adversas da vida. Por isso nós podemos falar sim com toda a fé que nós não vamos perder o controle. Não porque nós temos o controle, não. Nós não vamos perder o controle, porque a nossa vida está sob o controle daquele que nos criou. E Ele é o Todo-Poderoso, e Ele é capaz disso, Ele tem esse poder. Nós estamos nas mãos poderosas de nosso Deus. Essa é a primeira verdade que envolve essa virtude, a paciência. A paciência é uma realidade. A paciência é presente na vida daqueles que compreendem o senhorio de Jesus. Se você compreende espiritualmente o senhorio de Jesus sobre a sua vida, você há de ter paciência, porque você sabe que está em boas mãos. Você sabe que está em boas mãos. Você sabe que está nas benditas mãos daquele que pode todas as coisas. Aquele que é onipotente, onipresente, onisciente. Mas também, irmãos, outra verdade que envolve esta virtude, a paciência,
A paciência é instrumento de Deus para moldar o nosso caráter. Porque também Tiago vai dizer: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Agora Tiago, inspirado por Deus, ele vai usar a metáfora do lavrador. Assim como o lavrador precisa ter paciência para colher bons frutos, nós entendemos, irmãos, porque a palavra do Senhor tem nos ensinado que Deus usa as circunstâncias difíceis da vida para nos aperfeiçoar, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Sabemos que o resultado será um resultado abençoador. É uma questão de fé, irmãos. O cristão, ele olha para as circunstâncias difíceis da vida com um olhar totalmente diferente daquelas pessoas que não têm o conhecimento de Deus, que não entregaram suas vidas nas mãos poderosas de Deus. Por isso que nós cultivamos a paciência. Por isso devemos ser pacientes nos embates da vida, nas circunstâncias da vida, nas circunstâncias difíceis, nas provações, nas tribulações, no momento de escassez, no momento de perda. Nada, ninguém, nenhuma circunstância pode nos aprisionar na ansiedade, no medo, na falta de quietude, de serenidade. Nós somos habitados pelo Espírito Santo, irmãos. E quando nós vivemos na plenitude do Espírito, Ele mesmo, o Espírito de Deus, nos dá essa capacidade. Então, assim como o lavrador, em sua paciência, ele aguarda colher o bendito fruto, nós também, queridos, nós vamos ser pacientes, perseverantes, porque nós vamos colher bons frutos. Se você tem percebido isso na sua vida, se você tem passado situações difíceis, você precisa ter esse olhar espiritual. Deus está usando esse momento difícil para moldar o meu caráter, para me fazer crescer no que diz respeito ao meu relacionamento com Ele. E eu vou colher os frutos. Por isso eu preciso ser paciente, eu preciso ser perseverante. Eu preciso esperar, eu preciso aguardar a salvação do Senhor. E como diz Jeremias lá em Lamentações, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Em silêncio. Em quietude. É tão triste perceber uma pessoa que não consegue se controlar diante das adversidades da vida, perde o controle. Perde o controle porque não está sob o controle de Deus, porque resiste muitas vezes ao poder de Deus, porque renega o poder de Deus. Mas vamos abrir os olhos, irmãos, porque até como cristãos, nós podemos cair nesse erro, nós podemos ser enlaçados por esse mal. Se nós não temos buscado uma comunhão profunda com Deus, se nós não temos buscado compreensão na palavra, vida de oração, o nosso espírito vai enfraquecendo. E nesse enfraquecimento,
nós podemos perder a visão correta de quem é Deus na nossa vida. Nós podemos perder a visão correta, clara, de quem é Jesus e o que ele representa para nós, o que ele faz por nós. A paciência é uma realidade para aqueles que compreendem o senhorio de Cristo. Quem sabe que é servo do Senhor vai ter paciência porque sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. A paciência é uma virtude que precisa ser cultivada porque a paciência é instrumento de Deus para moldar nosso caráter. Na paciência, nós vamos ser transformados por Deus diante dos embates da vida. Deus vai permitir, sim, provações, tribulações. Ele está moldando o vaso. E nós devemos ser pacientes, por mais que seja doloroso. Mas devemos ser pacientes. Vamos deixar Deus realizar a obra que Ele quer realizar em nossas vidas. Quando Ele estiver moldando esse vaso, nós devemos nos entregar totalmente, devemos nos ver pacientes. Deus está fazendo a obra, Deus está nos fazendo crescer na graça e no conhecimento dEle. Mas também, queridos, outra verdade que envolve esta virtude, a paciência. A paciência será provada, exigida, por exemplo, em nossos relacionamentos. É tremendo, porque nesse texto que Tiago está falando sobre a paciência, ele vai falar sobre os nossos relacionamentos interpessoais. Por quê? Será? Quando ele diz no verso 9, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados, eis que o juiz está às portas. No mesmo texto em que Tiago está falando sobre a paciência, ele está falando sobre os nossos relacionamentos interpessoais. Que nós não podemos julgar uns aos outros, que nós não podemos entrar em atrito uns com os outros. Vamos pensar num momento como esse que nós estamos passando, como que isso tem gerado ansiedade, falta de quietude, como isso tem gerado preocupações, falta de paciência. E nessa falta de paciência, as pessoas muitas vezes ferem umas às outras. Na falta de paciência, machucam umas às outras. Nós precisamos ser pacientes no que diz respeito ao trato. Nós precisamos ser pacientes com aquelas pessoas que Deus colocou em nossa história, em nossa vida. Não há tribulação, não há situação difícil, não há provação que possa justificar a nossa falta de paciência para com o nosso semelhante. Por isso que nesse texto o Senhor está falando sobre isso também. Por isso, queridos, a paciência, ela será provada, ela será exigida em nossos relacionamentos. Nossos relacionamentos exigem paciência. Nós não podemos nos relacionar com as pessoas de qualquer forma. Não podemos ser brutos, mal educados, grossos uns com os outros, pacientes, longânimos, generosos,
bondosos. Na paciência, na entrega a Deus, eu vou procurar compreender o outro em suas limitações. Eu não vou julgar, eu não vou criticar, eu não vou culpar. Sabemos que muitas vezes nos falta essa capacidade. Mas a paciência também é um fruto do Espírito, irmãos. É fruto do Espírito. A paciência será aprovada, será exigida em nossos relacionamentos. Mas vamos para outra verdade que envolve essa virtude chamada paciência. Precisamos cultivar a paciência em nossa vida ministerial, em nossa vocação. O texto aqui vai terminar nos dando dois exemplos de paciência. Primeiro, Tiago vai falar que nós devemos ser pacientes como os profetas. Então, ele, na verdade, está dizendo aqui, ele está trabalhando a nossa vocação, o nosso ministério como servos de Deus, já que ele está usando a figura de um profeta. Então, Tiago está dizendo que nós devemos ser pacientes como os profetas. Nós devemos ser pacientes em nossa vida ministerial. Nós precisamos ser pacientes em nossa vocação, em nosso chamado, em nosso serviço cristão. Sabedores que nós vamos enfrentar muitos obstáculos. Mas nós precisamos ser pacientes. Assim como os profetas foram perseguidos, maltratados, presos, foram mortos por causa da vocação, do chamado. Mas foram pacientes, foram perseverantes. Continuaram firmes até o fim. Não desistiram. Não abriram mão da vocação, não abriram mão do ministério, não abriram mão do trabalho que Deus colocou em suas mãos. Nós também precisamos trilhar o mesmo caminho, queridos. Nós estamos aí, por enquanto, nós estamos aí confinados, estamos, por enquanto, afastados da comunhão lá, embora que estejamos em comunhão no espírito, no coração, mas ainda impedidos de estarmos em comunhão em nossas atividades, em nossos ministérios. Mas, se Deus quiser, daqui a pouco nós vamos voltar e vamos pensar sobre isso. Nós devemos ser pacientes em nosso ministério, em nossa vocação, em nosso trabalho cristão. Seja paciente, perseverante. É muito triste quando um irmão, ele entrega suas responsabilidades, seus compromissos, não quer mais servir, não quer mais se comprometer com as coisas da igreja, porque de repente passou por uma situação difícil, não teve paciência, logo abre mão da sua vocação, não quer se comprometer, não quer trabalhar, não quer servir. Por isso que nesse texto, quando o Tiago fala de paciência, ele vai dar como exemplo os profetas. Pessoas que receberam uma incumbência do Senhor e foram pacientes, perseverantes. Como que esses servos foram maltratados, perseguidos, martirizados. Vamos pensar nisso, irmãos. Precisamos cultivar a paciência em nossa vida ministerial, em nossa vocação, em nosso serviço cristão, assim como os profetas. E por último, Tiago vai nos dar o exemplo de Jó. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. E agora no exemplo de Jó, eu percebo aqui Deus falando aos nossos corações, Deus falando
no que diz respeito à nossa vida particular, à nossa vida como indivíduos. E ele dá o exemplo de Jó. Jó que teve a sua vida virada de cabeça para baixo. Passou por uma provação. Perdeu os seus filhos. Perdeu os seus bens materiais. Foi criticado pelos seus melhores amigos. Ouviu dos lábios da esposa, amaldiçoou seu Deus e morre. E como se não bastasse, fica doente, enfermo, ao ponto de esfregar caco de telha nas feridas. Então aqui, nesse exemplo de Jó, Deus está nos dizendo que nós precisamos cultivar a paciência em nossa vida. Em nossa vida como indivíduos, como ser humano. E assim como Jó foi paciente, e no final ele foi vitorioso, nós também seremos, irmãos. Promessa do Senhor. Promessa do Senhor. Então nós também devemos ser pacientes, devemos cultivar a paciência em nossa vida. Em nossa vida como indivíduos. Eu preciso crescer no que diz respeito à paciência, à perseverança. E esse exemplo aqui que Tiago nos deixa, Jó, no que diz respeito a essa questão, como é forte. O que Jó enfrentou e passou, queridos. Sim, muitas vezes ele se via assim, não compreendendo, questionando, mas paciente, perseverante no que diz respeito a continuar glorificando a Deus. Em nenhum momento ele falou mal de Deus. Ele foi perseverante, foi paciente, como um filho que tem certeza do amor de seu pai. Por mais que muitas vezes ele não entendesse aquilo tudo acontecendo em sua vida, aquele turbilhão de acontecimentos, mas ele se manteve firme. Ele continuou olhando para Deus como o Deus de sua vida. Paciência, perseverança. Queridos, que Deus nos ajude a viver a paciência. Nós estamos vivendo um momento agora em que nós percebemos claramente isso, o quanto temos sido exigidos nessa virtude, a paciência. Mas Tiago também, nesse texto, em 2 momentos, ele liga a paciência à volta de Cristo. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Verso 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Fortalecei o vosso coração no momento de provação, no momento de dor. Fortaleçam o coração, cresçam, pois a vinda do Senhor está próxima. Por quê? Porque
Tiago faz questão de tocar nesse momento? Por que que Tiago faz questão, ao falar de paciência, ao falar dessa virtude imprescindível em nossas vidas, ele fala sobre a volta de Cristo. Ele fala sobre a volta de Cristo, irmãos, porque vai valer a pena. Aliás, nós temos falado muito sobre isso. Vai valer a pena. Jesus vai voltar. É claro que essas palavras foram ditas há 2000 anos atrás e Jesus ainda não voltou. Porque quando a palavra diz aqui, porque a vinda do Senhor, a questão não é nem o tempo. A questão é essa viva certeza de que um dia isso tudo vai passar e nós nos veremos na eternidade. Vai valer a pena. Vai valer a pena. E é muito bom, é maravilhoso perceber o crescimento no que diz respeito a essa virtude. É maravilhoso perceber que temos crescido no que diz respeito à paciência, à perseverança. Nós vamos continuar firmes para a honra e para a glória do Senhor. Nós vamos orar nesse momento. Eu não sei como está o teu coração, a tua alma, diante dessa crise que nós temos enfrentado. Eu não sei como está a tua paciência. Mas, meu irmão, minha irmã, uma coisa é certa. Nós precisamos ser pacientes, perseverantes. Vamos orar, vamos pedir a Deus que Deus esteja nos aperfeiçoando, que Deus esteja nos dando condições para que possamos ser pacientes. E é claro que nessa paciência, nessa perseverança, nós vamos glorificar o Senhor, porque é propósito dele que sejamos assim. O Deus que chama é o Deus que capacita. O Deus que coloca diante de nós essa virtude que nós precisamos cultivar em nossas vidas é o mesmo Deus que há de nos dar condições para isso. E tudo que nós pedimos a Deus em nome de Jesus, Ele nos dará. E isso nós temos certeza que Ele há de nos dar. Porque é um fruto do Espírito, é propósito dele. Eu não sei se você de repente pedir algo material, eu não sei se Deus vai te conceder. Pode, como não pode. Mas quando um filho, um discípulo, pede uma virtude do reino, quando um filho, uma filha pede a Deus, pede a Cristo um fruto do Espírito, com certeza. O tempo pertence a Deus, mas Ele há de nos dar. Por isso, se de repente tem faltado a paciência, a perseverança, peça a Deus. Deus vai te abençoar. Oremos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque mais uma vez o Senhor falou no nosso coração. O Senhor ministrou ao nosso coração nesta noite sobre esta virtude que caracteriza os filhos de Deus, a paciência, a perseverança. E é claro que essa virtude está ligada, estreitamente ligada à nossa fé de que nós somos teus servos, teus filhos, que nós
Pertencemos a Ti, o Deus vivo e verdadeiro, o Todo-Poderoso. Que a vida não nos pertence. Que nós não estamos no controle de todas as coisas. Ninguém está, só o Senhor. E é nessa fé que nós seremos mais pacientes, serenos, calmos. O Senhor está no controle. O Senhor, sim, está no controle. Obrigado, Pai. E que nós possamos, na paciência, crescer, frutificar. Que nós possamos, na paciência, sermos generosos, amorosos, pacientes também com os nossos irmãos. Que nós possamos, em nossa vocação, sermos pacientes, perseverantes, não abrindo mão do trabalho que o Senhor tem colocado em nossas mãos, e como também nos embates de nossa vida, em nossa vida íntima, particular, como indivíduos, que nós também possamos cultivar a paciência, a perseverança. É claro, rogando o Teu poder, o poder sobrenatural do Teu Espírito Santo, porque é o Teu Espírito Santo que nos dá essa condição. Mas cabe a nós desejarmos isso, buscarmos isso em oração. Em oração. Clamando ao Senhor. E é assim que nós seremos instrumentos em Tuas mãos. Obrigado, Pai, por essa palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos. Terça-feira nós vamos estar orando às 19h30 através do aplicativo Zoom. Nós vamos colocar o link lá no nosso WhatsApp. Na quinta-feira, às 19h30, também estaremos aqui estudando a Palavra de Deus. Que Deus dê uma semana abençoada aos irmãos. Nós vamos impetrar a bênção, terminando assim esse momento, esse culto. Que Deus abençoe a todos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão sustentadora do Espírito Santo estejam sobre todos vós e sobre o povo de Deus em toda a terra, não somente no dia de hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima semana.